Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast, o Bistroncast, o podcast que fala sobre segurança e tecnologia da informação. Quem vos fala é Dario Caraponali. Lembrando sempre de nos seguir aí, clicando no sininho de notificações, clicar um positivo se gostou do vídeo, compartilhar com os amigos. Lembrando que esse podcast é patrocinado pela Strong Security Brasil, uma empresa que atua na área de segurança da informação há 21 anos. Você que procura aí entrar na área de segurança da informação ou ainda já está na área e pretende melhorar suas competências, venha conosco fazer um curso de formação e certificação profissional. Lembrando sempre que a gente tem a nossa pós-graduação em Cyber, que teremos a próxima turma, começando em janeiro. Bom, estou aqui com uma conhecida, conhecemos agora, né? Um prazer te conhecer, Daiana. A Daiana, ela é DPO da Cognos. É um trava-língua para mim, viu, Daiana? Mas é mesmo. Legal. Bom, estreando aqui o nosso novo estúdio. Um prazer recebê-la aqui. Espero que seja confortável aqui conosco Prazer é hoje. todo meu. Muito Estúdio legal. lindo. Muito obrigada pelo convite. Estou muito Nada, honrada. muito show. Pô, Daiana, a gente tem aqui no podcast, né? O pessoal que nos acompanha sabe. Entender um pouco sobre a carreira das pessoas, né? Como foi, onde passaram, onde viveram, né? O que comeram. Sim. Contar um pouquinho Para da história, né? chegar ainda mais falando hoje em dia, né? A gente falando sobre a mulher no mercado de trabalho também é uma coisa que a gente fica muito feliz de ver pessoas como você numa posição de destaque numa grande empresa. Mas ainda na área de tecnologia, Na área de tecnologia, né? né? Então... Muito legal, então é um prazer tê-la aqui. Conta um pouco pra gente aí, se você é de São Paulo, Sim. você é de onde você é. Obrigada novamente pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Dario, na verdade, sou mineira. Sou mineira. Não tem o sotaque. Não tenho, porque eu moro em São Paulo desde pequena, desde bem pequenininha, mas eu sou de uma cidade chamada Boa Esperança, no interior de Minas Gerais. Moro em São Paulo desde muito nova. E apesar de ser de DPO, né, as pessoas às vezes associam muito DPO com a área de tecnologia, uma formação, né, na área de tecnologia, mas eu sou advogada, então eu tenho formação jurídica. E eu comecei a minha carreira no mercado jurídico puro, né, por assim dizer, sem esse envolvimento tão próximo da tecnologia. Então, estagiei, enfim, sou formada desde 2012. E eu comecei na TIM celular, então a tecnologia já Começou a fazer parte da sua vida. Começou a fazer parte da minha vida, e eu sempre fui muito avessa à tecnologia. Então, eu sou daquela época que a gente ainda estava com a internet discada, então eu usava final de semana, mas não era muito conectada assim com rede social e nada disso. E aí acabou que minha primeira oportunidade de trabalho foi numa empresa de tecnologia. Então, eu atuava no contencioso estratégico civil, que é processo judicial com o Ministério Público, ação comercial. Mas eu sentia muito uma necessidade de atuar em alguma área para ter algum destaque. Uhum. E aí, nesse período, eu comecei a procurar cursos que envolviam alguma coisa relacionada à tecnologia. Foi quando eu encontrei um MBA de Direito Digital. Na época, não tinham tantos cursos também voltados para essa área. Estava começando. Estou falando aí, sei lá, de 2016, 2015, então não tinha tanta oferta de cursos que misturavam ali direito e tecnologia. Aí eu fiz um MBA em Direito Digital, aí saí da TIM, fui trabalhar numa Big Four já na área de privacidade e proteção de dados eu fui como gerente de compliance, Aí né? foi nos idos dos anos 2018. Foi 2018. Quando começou. Foi 2018. A gente ainda não tinha... Eu entrei nessa Big Four antes da aprovação da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados aqui do Brasil. E assim, foi uma oportunidade muito boa, porque não se falava tanto, né, nessa época. As pessoas tinham muito aquela impressão, mas essa lei não vai ser aprovada. Não vai pegar, né? Não vai pegar. Você acompanhou bem, né? Não vai pegar. Não vai pegar. E eu falava na empresa, gente, a gente precisa se preocupar com essa lei. Não, mas essa lei não foi nem aprovada ainda, nem vai ser. Então, assim, ainda não tinha tanta aquela consciência da importância, né, de ter uma lei aprovada para regulamentar o uso de dados no Brasil. E quando teve a aprovação em 2018, foi aquele boom, né? As empresas naquela correria, vocês devem ter visto isso de perto, né? As empresas buscando palestras de conscientização, programas de adequação à privacidade. Exato. E aí eu desenvolvi, né? Passei 3 anos nessa Big Four prestando serviços de consultoria em privacidade e proteção de dados. E há 3 anos eu vim para a Incognia,
Conheci uma colega que, nessas idas e vindas aí de privacidade, que tem muitos eventos, né, voltados para a proteção de dados. Então, eu fiz muitos contatos e eu conheci uma grande amiga, a Raíssa Moura, que era DPO da Incognia. Ela foi uma das precursoras, assim, de falar sobre o tema de privacidade aqui no Brasil. E aí ela saiu, hoje ela é DPO do Nubank, e ela me recomendou para a Incognia. E aí eu tô agora Tá lá. há 3 anos como DPO Que na Incognia. bacana, que Sim. show, né? E o nosso tema central, né, a gente vai falar sobre fraudes, né? Fraude é um tema que está muito em moda porque a população geral está sentindo isso, né? Eu recebo praticamente 3, 4 ligações por dia. Um dia é um banco, outro dia é não sei o quê, a gente sempre querendo passar ali uma fraude, né? E me conta um pouco como tem sido essa sua vivência, né? Você, a Incognitus, é uma empresa que atua e lida com isso, isso tem sido a sua vida, né? Conta um pouco aí pra gente como tem sido esse desafio de estar atuando dentro, no centro dessas ações, né? A Incognia é uma empresa bem complexa, né, assim, de se explicar, mas de maneira geral é uma empresa que está presente em diversos países. A gente tem mais de 500 milhões de dispositivos conectados e é uma empresa de prevenção à fraude. Então, foi aí que eu me inseri nesse mundo de fraude digital, porque não tem como você falar de fraude sem pensar em dados, porque o dado é o insumo principal, né, das fraudes. Eu estava vendo uma pesquisa esses dias que falava que pelo menos 1/4 da população acima de 16 anos já foi impactada por algum tipo já teve alguma tentativa, né? Quase foi vítima de uma fraude digital. E desse 1/4, metade de fato caiu no golpe. Então eu acho que essa evolução das fraudes digitais se deve muito pela evolução até da própria sociedade, né? Do uso da tecnologia. Acho que depois do período da pandemia, as pessoas passaram a utilizar muito mais, né, a tecnologia. É para tudo, né? A gente estava até conversando aqui um pouquinho antes que antes as pessoas iam, né, no banco, tudo era dinheiro. Já cheguei. Os mais jovens acho que nem sabem o que é isso. Não sabem nem o que é uma agência, né? Então hoje está tudo na palma da mão, está tudo no dispositivo. Então o telefone celular, o dispositivo móvel, ele acaba sendo a fonte ali das fraudes. Então, da mesma forma que a tecnologia, principalmente a inteligência artificial, contribui para as empresas criarem novos mecanismos de proteção, né, para evitar essas fraudes, os fraudadores também estão usando essa tecnologia, que está cada vez mais avançada, né? Então, assim, é um desafio muito grande e a gente tem ali, a gente tem de um lado a empresa, né, que precisa garantir a segurança desse usuário, e tem um usuário que muitas vezes ele está fragilizado ali naquela situação, né? Então a empresa ela tem que garantir essa segurança para o usuário. E aí o complicado é você equilibrar segurança, privacidade e a experiência. A experiência, né? Porque tudo é muito rápido, as pessoas não têm paciência para nada. Começa a ter muita coisa ali para poder verificar 2 fatores. Exato. Se você entra no aplicativo, você quer conectar, ele começa a pedir para você pegar um código que chegou por e-mail, fazer biometria, se você coloca muitas etapas, dependendo da forma como você constrói isso estrategicamente, o usuário já foi embora, ele vai para outro aplicativo. Então as pessoas não têm paciência. E aí, qual que é o grande, né, X ali da questão, o que muda o jogo? Você não criar fricção para o bom usuário. Você cria fricção para o fraudador. Agora, para o usuário, não, você libera o acesso dele. E é isso que a Incognia faz. O que a gente utiliza de insumo, né? A gente utiliza a integridade do dispositivo, mais o comportamento de localização para poder identificar se aquele usuário é um potencial fraudador, qual que é o risco, né, daquele evento que ele está fazendo no aplicativo. Porque eu acho que é muito, Dario, uma evolução, né? Se a gente for parar para pensar, dá para dizer até que essa autenticação ela vem em várias ondas, né? Várias ondas, Porque a primeira onda era a senha. Senha, depois começamos o duplo fator com o cartãozinho Tabajara lá, né? Aquele cartãozinho de números ali, né? Que chamava de cartão Tabajara. Eu cheguei até a implementar esse tipo de solução. E aí foi evoluindo, né? A gente começou com o que você sabe, que é uma senha, né? Então você guarda ali na memória, óbvio que existem hoje gerenciadores de senha, mas ele viu que só a senha não funciona, né? Porque as pessoas usam
senhas muito óbvias, Óbvias, né? né? Direto, todo ano sai aquelas pesquisas, né? As senhas mais utilizadas. E aí a senha é 1, 2, 3, 4, password. Então as pessoas usam senhas muito óbvias. E mesmo aquelas senhas, né, que são mais longas, que exigem um caractere especial, a gente tem diversos casos de vazamento, né? As pessoas usam a mesma senha para vários dispositivos, incluindo, às vezes, vários o aplicativos. pessoal corporativo que hoje não tem essa fronteira tão óbvia, né, na cabeça das pessoas e usam a mesma senha. Exatamente. E assim, tem um estigma e uma percepção de que a biometria é algo que iria resolver esse problema, né? Eu tenho uma opinião pessoal minha, que eu já passei isso para muitos podcasts aqui. Eu acho que a biometria é um dado público, na minha opinião. A impressão digital, eu deixei a minha impressão digital em todo quanto é lugar hoje, sim. né? Anda pela rua, entra em prédios, aqui mesmo você é filmado, O tempo todo. né? Eventualmente a minha íris também hoje com a tecnologia consegue dar um close e pegar a minha íris, né? Então eu entendo que é um dado público, né? Então eu sou um pouco cético com relação ao uso só da biometria como autenticação, né? Eu moro num condomínio, chega lá tem que pôr a carinha lá, o rosto para entrar no condomínio. No prédio também, onde a gente tem o escritório, tem que pôr lá o rosto para O tempo todo, virou algo trivial, né? virar algo Sim. trivial. Então, assim, já sabe-se que tem como burlar isso. Como que vocês vêm enfrentando e quais são a visão sua sobre esse respeito? Eu também acho que está tendo um uso muito desequilibrado da biometria, né? Quando a gente fala dessas ondas de evolução, né, de autenticação, depois que a gente passa pela senha, a gente passa pelo token, e aí veio a biometria como a solução da fraude, né? Geral. Agora quem que vai conseguir fraudar ali a biometria digital, a biometria de voz da pessoa? Então veio como uma solução que resolve tudo. Mas eu concordo que a biometria sozinha ela não vai resolver. E aí, eu até escrevi um artigo, tem, sei lá, acho que foi no final do ano passado, e o nome do artigo era A Fadiga da Biometria. Eu acho que as pessoas, elas estão cansadas de dar a biometria o tempo todo, né? Então, você tá ali na rua, você tá num café, as pessoas estão o tempo todo assim. Você acha que ela tá tirando uma selfie para postar, mas às vezes ela tá tentando se autenticar num aplicativo. Para fazer um Pix. Para fazer um Pix. Então, assim, em determinados contextos, sim, a biometria é necessária como um fator de autenticação. Mas ela sozinha ela não vai resolver o problema, porque a gente já sabe que existem tecnologias de deepfake que forjam isso, né? Então, já não é sozinha, assim, não é imbatível. E, assim, eu acho que algo que falta muito é entender a sensibilidade desse dado. Né? A própria LGPD lista dados biométricos como um dado pessoal sensível, que é o que? Um dado que ele é extremamente crítico. Você não precisa coletar biometria em toda e qualquer situação, para todo e qualquer aplicativo. Né? Você tem que ter um equilíbrio. Poxa, aqui é uma transação financeira, eu estou vendo um alto risco aqui, preciso da biometria desse usuário. Elevar a Exato. Agora, condomínio. Será mesmo que o condomínio ele tem a tecnologia, ele tem um gerenciamento de risco, um gerenciamento tecnológico suficiente para proteger esses seus dados? Tanto que eu acho que não tem, porque a gente conhece algumas tecnologias, né, que é aquela questão do NDN, né? Então, eu não me identifiquei e automaticamente o dispositivo vai ver minha face, vai comparar com uma base de dados e vai identificar entre tantas outras imagens a minha. Então, é natural para ser rápido que a quantidade de minúcias que eles avaliaram ali no meu rosto foram baixas. Exatamente. Porque senão esse processo levaria muito tempo. Então, só por aí eu já acho que já tem problema. Né? Eu não vejo essa tecnologia muito avançada nesse ponto ainda. Tanto é que no prédio onde a gente tem o escritório, eles às vezes pedem uma foto, para mandar uma foto. Veja. Como assim, uma foto? Você vai pôr uma foto para comparar com a minha... É muito complexo. E as pessoas, no geral, assim, a população média, não tem acesso, muitas vezes, à informação da criticidade desse dado, como que ele vai ser utilizado, onde ele vai ser armazenado, com quem ele vai ser compartilhado. Né? A gente se coloca em tantas situações de risco quando a gente compartilha o dado biométrico, né? Então, a falta de informação também, a falta de conscientização da população em geral com relação aos riscos associados à biometria traz ainda um nível a mais, né, de gravidade para isso. Existem diversos golpes que já são aplicados hoje utilizando engenharia social e biometria.
Você já deve ter visto aquele golpe esse é bem famoso, da entrega de flores no dia do aniversário, né? Não, como é que é isso aí? O fraudador, ele tem acesso ali à tua data de nascimento, teu Cimento, né? endereço, telefone, e aí a funcionária da floricultura liga para você e fala: oi, Tem uma fulana, entrega. tem uma entrega aqui para você, qual que é o teu número? É o número X? Ah, não, meu número é o Y. Poxa, o motoboy foi tentar entregar, passaram um número errado para ele. Então ele vai ter que ir novamente na sua casa para fazer a entrega, só que agora eu vou ter que cobrar uma taxinha aqui, R$ 10, R$ 15. Ela fala: não, tudo bem, mas de quem que é essa entrega? Ah, é surpresa, não sei o quê. Aí a pessoa fica toda, né, feliz, Feliz, né? aniversário. Quem que tá me mandando flores? E aí, quando esse motoboy chega, aí ele pode aplicar vários tipos de golpes, né? Um deles é da maquininha, que ele fala ali que é R$ 3, R$ 10, o visor Coloca lá mais, né? coloca R$ 3.000 e passa. Se o banco não tem ali uma Isso. checagem, né? Passa esse valor. Mas também tem o golpe da biometria, que ele fala: olha, preciso tirar uma foto tua para comprovar que eu entreguei. E a pessoa tira a foto, e aí ele utiliza aquele dado ali Para para fazer a fazer outra autenticação fraude. biométrica. Exato. Então, assim, a engenharia social, eu acho que é o Era o principal principal insumo. ponto, Eu acho que sim. Eu estava comentando com eles também um pouquinho antes que, como eu trabalho com fraude digital, produção de dados, eu falo muito sobre esse assunto com a minha família, né? E eu acho que isso tem que fazer parte do É do dia a bate-papo. dia, assim, Tem, assim, no jantar, você está almoçando com a família, tem que conscientizar, né? Quem tem acesso a essas informações tem que passar para frente. Eu falo muito com a minha mãe sobre isso. E a minha mãe é o inverso, porque às vezes as empresas legítimas entram em contato com ela, ela fala: não vou passar nada, não vou falar com você. Ela é super receosa, porque hoje em dia é difícil até você reconhecer quando é algo legítimo e quando não é. Então você fica com Isso aconteceu receio, na né? minha casa. Tem minhas filhas, já são adultas, né? E a gente vive falando sobre questão de segurança, vive isso. E ela foi vítima de uma fraude pelo WhatsApp. Nossa, tá Ela todo mundo estava esperando, sujeito. ela estava querendo comprar um curso lá, que ela é psicóloga, né? Queria fazer um curso e estava falando com a escola que ela queria comprar o curso lá. Recebeu um contato Olha, de alguém no outro WhatsApp, falando que era outra pessoa da escola, que iria negociar, que ia passar um valor super especial para ela, que tem que ser pagamento no Pix. sempre, né? Ela foi e fez o Pix. E depois não recebia as informações, os acessos todos. Resumindo, aí falou nos outros canais de comunicação com a escola e não foi a Gente, escola, né? tá Foi todo alguém mundo que sujeito. ali que pegou a informação, talvez de dentro da escola, dos grupos que elas falavam lá, né? É muito E ela difícil, levou a né? fraude. O INSS hoje ainda, a gente viu o que Nossa, aconteceu com o INSS, né? também fraude Uma biométrica também, fraude né? gigante. Não, E assim, essas fraudes estão cada vez mais sofisticadas, mesmo os golpes que envolvem engenharia social, né? O Uhum. WhatsApp é o mais comum. Quem que nunca recebeu uma mensagem falando: mãe, É, mudei aqui meu WhatsApp, coloca a foto lá da pessoa, e pede tô precis... dinheiro, né? só que agora, qual que é a conduta comum que as pessoas já começaram a adotar? Vou ligar para saber se é ele mesmo, né? Se é meu filho, se é meu tio, enfim. Só que agora você já usa também a inteligência artificial para forjar a Essa é a voz. voz. Então você liga, você fala com a pessoa, você confirma e aí você faz a transferência e fala: mas era a voz dele. Uhum. E às vezes até com a própria imagem, É né? Então, verdade, loucura. E como você acha que isso vai se direcionar, assim? Você que está vivenciando as questões de fraude, como você acha que isso vai ser o futuro? Se a gente fosse olhar aqui para o futuro, o que você acha que vai ser isso? olha, eu vejo uma evolução muito grande, né, nas técnicas de fraude, mas eu vejo um nível de conscientização crescendo por parte das Uhum, empresas também, né? Então, eu acho que as empresas já entenderam que investir, gastar dinheiro com conscientização, com cursos, com uhum, tecnologia, não é um gasto, né? É um investimento. Então, eu acho que as empresas já entenderam o papel delas no investimento para combate à fraude e nesse papel também de conscientizar a sociedade, né? uhum, Muito mais do que só adotar a tecnologia, também conscientizar a população em geral. Então, assim, eu acho que a inteligência artificial traz ainda muitos desafios, desafios, né? né? Porque a mesma inteligência artificial que a empresa usa é que o fraudador vai usar, só que ele não está sujeito a regra nenhuma, né? Ele não tem que se preocupar com dados pessoais, com seguir LGPD, com nada disso. Então, ele tem um Uhum. leque muito maior, né? E aqui no Brasil, em especial, eu acho que nós somos os grandes especialistas, né, em produzir novas técnicas de fraude. A gente exporta tecnologia de De fraude, fraude, né? é. O Exato, Brasil, ele exato, é não.
mestre nisso, é né? mestre. Então, assim, eu vejo isso, mas eu também vejo uma preocupação crescente dos próprios órgãos públicos, né, em tentar, de alguma forma, encontrar um caminho para combater, né, esse cenário preocupante. Então, a gente tem uma iniciativa agora que foi publicada tem pouco tempo, que é uma parceria que foi feita entre FEBRABAN e Ministério da Justiça. Foi criada a Aliança Nacional de Combate à Fraude, que é uma aliança que reúne, né, tanto entidade pública quanto entidade privada, para criar iniciativas e projetos e programas para combate à fraude no Brasil. Então, combate à fraude digital voltada especialmente, né, para o setor financeiro, que acho que é o foco principal, né, que a gente Onde tem está o visto. dinheiro, né? Exato, né, a gente vê contas laranja, o Pix também sendo utilizado em larga escala para cometer fraudes. Então, eu acho que o futuro é a gente utilizar mais tecnologias de autenticação que se baseiam em comportamento de localização em Ligação, especial. Exato, porque só senha, token, biometria não é mais suficiente. Você precisa ter algo que é quase impossível de você criar um comportamento fake de localização, né? Então, meu comportamento de localização ele é único. Ninguém vai ter o mesmo trajeto que eu tenho todos os dias. Ninguém vai ter morar no mesmo local, trabalhar no mesmo local. Então, assim, utilizar o comportamento de localização como principal insumo para autenticação digital, eu acho que é o futuro, sim. né? É o E presente, na como você, verdade. como DPO, olha a questão da privacidade nesse caso? Porque as pessoas querem ter a privacidade de não entregar para um terceiro no momento de fazer uma transação financeira onde eu estou, né? Exatamente. Mas aí que está o pulo do gato, né? Quando eu entrei na Incogna, né? Eu falo muito da Incogna porque a gente trabalha com a cidade de Sim, localização. sim. E acho que um dos principais fatores que me fizeram aceitar a proposta Esse da Incogna, desafio. esse desafio, foi justamente por ser uma empresa que consegue conciliar segurança e privacidade. É uma empresa que nasceu no berço da privacidade. Como é que a gente faz isso, né? Quando a gente fala de localização, passa muito aquela impressão, poxa, tem uma empresa que está me rastreando, que está coletando... mas não é nada disso, né? Então, a gente não tem sequer dados pessoais de identificação direta. Então, nós não temos nome, não temos CPF, nós não temos nenhuma informação que identifique quem é a pessoa de forma direta. Esses dados de localização que nós coletamos, eles são associados a identificadores hasteados dos nossos clientes. Então, a gente não faz um monitoramento das pessoas, a gente coleta pontos de localização, né, em momentos ali propícios, que a nossa tecnologia identifica como os momentos adequados, e utilizando técnicas de pseudonimização e anonimização também, a gente consegue entregar uma avaliação de risco para o nosso cliente sem comprometer a privacidade do usuário, né? Porque a gente não precisa abrir mão da privacidade para ter segurança, dá para conciliar os dois. Eu acho que isso é o mais importante, né? Porque muitas vezes a gente fica com a impressão que a gente precisa abrir mão disso, né? Fornecer mais dados para poder ter uma segurança maior, né? Se proteger. E isso não é verdade. É muito possível, sim, conciliar privacidade e segurança e ainda assim evitar a fricção, né, para o usuário, né? Trabalhar ali num segundo plano, que ele não tenha que tomar uma ação ativa para poder se autenticar. O próprio comportamento dele de localização já me dá todos os indícios necessários para poder identificar. E como vocês vêm olhando a questão da inteligência artificial nesse processo de defesa? Tem alguma iniciativa de colocar a inteligência artificial nesse cenário? Inteligência artificial, eu estava acompanhando bastante as discussões do projeto de lei, né? Até a própria conceituação de inteligência artificial é algo que Dúbio. que é discutível, né? O que é inteligência artificial? Eu acho que as empresas, em geral, elas utilizam inteligência artificial, às vezes não como o insumo principal ali do produto, do serviço que ela está vendendo, mas para maximizar ali as atividades do dia a dia, né? Ou gourmetizar com o nome de IA, né? Porque Gourmetizar. tudo tem IA hoje, né? Exatamente. Eu vou tomar tudo tem pistache e IA hoje. Pistache e IA, é verdade. Tudo é pistache e IA. Pistache e IA tem que ter. Não, isso que você falou de gourmetização é muito verdade, né? Teve uma empresa, não sei se vocês viram essa notícia, que falava de um grupo, era um grupo de indianos que fazia algumas análises e a empresa vendia como se fosse inteligência artificial. Então, eram pessoas trabalhando ali por trás,
fazendo manualmente as análises para a empresa e ela falava que era uma Que é a inteligência ciência artificial. Então, assim, eu acho que tem essa gourmetização, mas a inteligência artificial, sem dúvida, é uma ferramenta Uhum. essencial para poder aprimorar as tecnologias de prevenção à fraude, né? Que é o que eu falo, é a mesma arma que o fraudador está usando, é a que a gente precisa usar, Uhum. né? Talvez melhorar essa questão da identificação do comportamento, né? Sim, Fazer aquela análise o behavior, né? Que é o comportamento que exato. algumas tecnologias já usavam há algum tempo, né? Não uma novidade, mas eu acho realmente que isso eu também vejo esse como sendo um caminho mesmo, o comportamento, e dependendo do comportamento, a gente fala da autenticação, né? Mas eu vejo também em alguns casos, a gente vê a implementação de autorização ser baseada no comportamento também. Então eu tenho uma autenticação que me permite a um determinado tipo de liberdade dentro do Exato. sistema, né? Tipo algum tipo de alçada, por exemplo. Mas se eu estou numa condição um pouco diferente, não que ele vai me bloquear, mas eu vou ter ali uma alçada eventualmente É, menor, né? Então o pagamento da conta eu consigo pagar até R$ 1.000. Acima de R$ 1.000 você não perfeito. vai pagar, porque você está num comportamento, numa situação Sim. diferente do que você estava. É igual o site do gov.br, né? Que você tem o padrão ouro, Isso, bronze, e dependendo do nível ali de dados, né? De autenticação que você passou, você tem uma certa liberdade, vai até um um certo limite, né? limite. Eu acho que isso faz muito parte da estratégia da empresa, né? E conversa muito com a experiência do usuário. Então, poxa, ele vai fazer uma transação de um valor até X, será que eu preciso coletar todos esses dados, passar por todas essas etapas de verificação? Então, a gente costuma dizer que é muito na linha do que você sempre fala, combinar, né, Uhum, tecnologias. Então, você vai combinar, vai fazer uma análise ali, a gente faz uma análise do comportamento de localização e da integridade de um dispositivo que está acessando ali, que está sendo utilizado para acessar um aplicativo. Poxa, tem um risco alto aqui, eu identifiquei um fator, tá com um emulador, tá com uhum, um GPS spoofing, ele está utilizando algum malware ali. Então vamos passar para uma próxima etapa para confirmar se de uhum, fato é um risco alto. Aí passa para biometria. Então, assim, você tem que uhum, combinar, né? E tudo muito conversando com a jornada do usuário no aplicativo para fazer sentido, né? Você ficar pedindo ali dado no momento que não está adequado, você atrapalha a experiência e nem sempre consegue evitar a fraude. uhum. Uma das coisas que eu penso também, eu não sei se existe algum estudo nesse sentido lá com vocês, assim, o que eu acho que seria o processo aleatório do momento da autenticação. Então, não pedir sempre a mesma coisa do mesmo jeito. Porque talvez o fraudador esteja esperando um determinado tipo de resposta, um determinado tipo de ação, e que, por exemplo, eu sendo surpreendido com aquilo, eu possa, pô, realmente eu sei isso, mas talvez o fraudador não saiba, porque aquilo lá foi uma novidade que pegou ele, né? Eu acho que esse processo de ser mais aleatório, a forma como você vai ser solicitado a autenticação, também eu acho que seria importante Não, de se ter, é um ótimo ponto. né? Sim. Porque assim, o fraudador espera ali, ele sabe, Ele né? sabe Ele o que já, vai ser avaliado, né? Então, é o ele que eu já. sempre falo, não dá para você dar a receita do bolo. Como exatamente você está fazendo a análise, né, de risco daquele usuário? E isso traz também o desafio da privacidade, né? Porque a gente tem de um lado a transparência, então você tem que dizer de forma muito clara para o usuário quais os dados que você está coletando, como que você vai fazer essa análise, em que momento. Então, assim, a lei me exige transparência, mas por outro lado, tem fatores que eu não posso Uhum, abrir, porque se eu abrir, eu vou dar a receita do bolo para o fraudador. Então, ele vai conseguir achar caminhos para me contornar. Então, é o que eu falo, os princípios da LGPD, eles não são absolutos. Você precisa colocar ali no uhum. cenário real e sopesar. E esse exemplo que você deu é o mais claro, né? Então, você tem a transparência sim, mas no mercado antifraude você precisa equilibrar, pegar o fraudador ali de surpresa, né? Criar estratégias que sejam condizentes com o teu aplicativo e com a tua empresa, né? Com os momentos ali da jornada do usuário, para poder E tem mais surpreender. algum tipo de fraude que vocês têm pego lá? Alguma coisa assim? A gente, a gente usa muito. Ah, teve uma recente agora que o pessoal até publicou. Acho que eles falaram até no Febraban, acho que em alguma palestra o nosso head de vendas ele falou. A gente conseguiu identificar aberturas sistemáticas de contas bancárias. Hum, Então, como é que funciona? Hoje, esse cliente em específico, né, que foi o cliente que a gente avaliou, do lado dele ele identificava lá 300 contas bancárias distintas de 300 pessoas
distintas também, que passaram por um processo biométrico. Então, do lado do banco, ele olhava e Tá tudo falava, ok. tá tudo ok. E as contas seguiam. Quando a Incognia foi integrada nesse aplicativo bancário, a gente avaliou isso e falou, poxa, mas essas 300 contas, elas foram abertas a partir de um mesmo dispositivo. Então, se você não tem a capacidade técnica de De identificar avaliar isso, isso, né? tá um cenário tudo normal. Então, assim, vejam quantas transações financeiras ilegítimas foram feitas a partir dessas 300 contas que partiram de um mesmo dispositivo. E não é normal você ter um dispositivo acessando 300 contas. Então, para que isso seja identificado, você precisa ter um device ID muito forte, que é o quê? Você, mesmo se a pessoa reseta o aparelho, se ela muda as configurações, se ela coloca aplicativos maliciosos ali, ainda assim você tem que ser capaz de identificar que aquele que é o aparelho... mesmo. Porque os fraudadores, eles resetam, né, os aparelhos, eles Sim. mudam, eles clonam. Então, você precisa ter uma tecnologia para identificar isso. Nesse caso aí, a gente identificou diversos cenários Olha. que tinham essa fraude de abertura sistemática de contas. Talvez de uma mesma localidade também, né? Também, a gente identifica fazendas de fraude a partir disso. Você vê, poxa, mas como é que tem 50 devices aqui nessa localização exata? Num período curto, Num né? período curto. Não é tipo, foi um grupo de amigos que resolveram abrir uma conta, abrir contas Todo correntes mundo. numa reunião de amigos à meia-noite. Que coisa, né? Não é normal. não é normal. Não é normal. Então, a localização, ela acaba sendo muito utilizada nessas situações, né? Mas ela tem que estar associada à avaliação da integridade do dispositivo, né? Você ser capaz também de identificar se esse dispositivo não tem um GPS spoofing, né? Se ele está forjando ali a localização dele. Está dizendo que é um local quando, na verdade, é outro. E os bancos estão sendo responsabilizados por isso, né? Por não identificar a localização do usuário. Então, se você tem uma conta que fez uma transação financeira a partir de São Paulo, e aí 20 minutos depois, uma nova transação a partir de Manaus. Isso não é normal, né? Ninguém consegue se locomover numa distância tão grande durante esse curto período de tempo. E ninguém está isento. Eu, por exemplo, tive uma conta aberta em meu nome e fui descobrir depois de um tempo. Uma conta corrente em um banco foi aberta, uma conta digital. E como a gente vai saber? Não dá para saber. Né? Ele tirou esses seus dados. Eu também já fui vítima. Então, assim, ninguém está ileso, porque é uma coisa que está fora do nosso controle, né? Tá, a instituição financeira que não fez as valias necessárias para poder abrir conta. E aqui a gente já conversou com outras pessoas na área de fraude, uma das coisas que a gente identificou crime organizado, e lá vocês devem ter identificado isso também. O crime organizado tem um tipo de crime organizado que só abre contas fantasma, né? Essas contas fraudadas. Sim. E elas vendem e locam essas contas para as pessoas que estão fazendo, sei lá, o golpe do Pix, para drenar o dinheiro para essas contas. Então tem gente só especializada em abrir conta. Que a gente chama de fraud as a service. Fraud as a service. Já existem fraudadores que eles comercializam pacotes de fraude. Olha, tem essa fraude prontinha aqui para você utilizar. Então, virou um business, né? É um business. Multimilionário. Multimilionário, né? Você pega voltando aqui com a questão dos números do INSS, os números que falam aí que a gente vê na mídia chegando a 9 bi, né, de fraude. Então, como assim 9 bilhões, né? Um negócio que poucos negócios no mundo dão esse nível de rentabilidade, né? Nossa, esse nível de muito. Nossa, eu vi uma pesquisa outro dia que falava que mundialmente existia um prejuízo de fraude de 300 bilhões, fraudes digitais. Então, assim, são valores absurdos, muito dinheiro, movimenta muito, Agora, você falou sobre essa iniciativa governamental, não sei se chegou a entrar em detalhe, do que se trata esse consórcio aí que... É uma reunião, né, entre várias empresas do setor financeiro, empresas especialistas em fraude também, então a Incognia está contribuindo também em nome da Brascom, com a Aliança Nacional. E aí foram criadas várias iniciativas. O projeto ele ainda não foi publicado, ainda tem relatórios, né, que vão ser, acho que inclusive agora no meio do mês de junho vai ser publicado o primeiro relatório. Mas a ideia é criar programas de conscientização, auxiliar as empresas na criação de tecnologias, né, na orientação sobre tecnologias para prevenção à fraude. Então, é um grupo de especialistas que está voltado ali para
para desenvolver. debater fraude, porque é um problema para o Brasil hoje, para o mundo, né? E a gente aqui mais ainda porque O Brasil é, exporta essas coisas. a gente exporta. E está muito focado no setor financeiro, né? A gente vê o problema das contas laranja. Como é que soluciona isso, gente? Assim, você reunir todos os bancos, as instituições financeiras, empresas privadas, empresas que são especialistas, né, em prevenção à fraude, em tecnologias, para discutir isso, eu acho que é uma iniciativa louvável, né? E a gente tem um cenário no Brasil muito favorável para isso, né? Se você olhar para a sociedade brasileira, a gente tem uma população em geral, que sua grande maioria tem um conhecimento sobre o assunto tecnologia muito pequeno, né? Assim, está setorizado em determinado nível de profissionais, tal. A grande maioria das pessoas usa ali a tecnologia no dia a dia, né? O televisor já é smart, né? Todo mundo com o telefone celular na mão, mas instruções sobre esse tipo de problema tecnológico e fraude não tem, né? A gente não tem isso, né? A gente tem uma população aí com um nível de instrução baixo. Por outro lado, a gente tem a questão da visão empresarial, né? Que eu entendo também que o empresário brasileiro em geral, não que ele não tenha sensibilidade ao risco, mas o apetite a risco dele é muito alterado, é muito alto, em função dos próprios custos que ele tem na manutenção do seu negócio, né? Folha de pagamentos, tributos altos, enfim, o custo operacional de uma empresa no Brasil é altíssimo. Ele tendo que ainda colocar itens de segurança que também não são baratos, muitos deles estão atrelados a dólar, começa a ficar inviável, né, para o negócio dele. Então ele acaba tendo um apetite a risco maior, né, sobre determinados aspectos. Não sei se também falta consciência, em alguns casos eu percebo que falta às vezes consciência e às vezes em alguns momentos até existe uma negligência ali por parte do executivo, do empresário, né? Eu sei que antes de você estar onde você está hoje, você também trabalhou como consultor, então você tem uma visão disso. Na sua visão, olhando mais para o lado do empresariado, o que você acha? É muito mais incapacidade de investir, questão financeira, ou tem mais uma negligência aí de achar que não vai acontecer? Eu vou mais para o lado da negligência, porque se você avalia com cuidado, é o que eu falei no início, é um investimento, né? Então, se você está perdendo 1 milhão por mês em fraude, se você investe numa tecnologia, esse número vai baixar. O valor que você vai investir na tecnologia, ele vai cobrir Vai te dar um ROI, né? O ROI, com certeza. Os nossos clientes, a gente publicou agora recentemente um relatório que foi 7 vezes o ROI de economia. Então, assim, é um investimento, né? As empresas precisam pensar na tecnologia, né? Na segurança como um investimento e não como um gasto. Mas eu acho que um fator que também contribui um pouco você está acompanhando aí também as atuações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Eles estão trabalhando muito, né? Estão editando regulamentos, estão participando de várias discussões, mas a gente não tem ainda multas pesadas para vazamento de dados, para falhas de segurança. A gente ainda não assistiu a nenhuma multa catastrófica aí, ou processos de fiscalização que trazem essa pressão para as empresas. Então, eu vejo que, às vezes, as empresas elas precisam muito olhar para penalidades financeiras, né? As perdas, né? Colocar isso na matriz de risco deles, né? Exato. E não é só uma questão de multas ou de sanções, né? Tem a questão reputacional da empresa. Veja, você deixa de investir numa tecnologia de segurança porque acha que isso é um gasto, e aí amanhã você tem um vazamento de dados, ou você tem algum tipo de comprometimento com as informações dos seus usuários. Quanto que isso vai representar no abalo reputacional? Né? Então, às vezes, a perda que você vai ter é muito maior. Então, eu acho que a reputação da empresa é algo que precisa ser colocado na balança também, né? Balança, né? E os usuários, apesar do nível de conscientização das pessoas ainda ser baixo, eu acho que a gente tem evoluído, né, passo a passo, e as pessoas não querem mais se associar a empresas que não protegem seus dados. Eu acho que está crescendo o nível de conscientização. Então, eu não vou querer compartilhar os meus dados com uma empresa que eu sei que acabou de ter um vazamento, né, que eu sei que não aplica tecnologias adequadas de proteção. E não que necessariamente um vazamento signifique que essa empresa não faz nada, né, não adota tecnologias. Eu acho que, no geral, todas as empresas estão sujeitas a sofrer algum tipo de incidente de segurança, né? Por mais que você aplique todas as medidas, você está sujeito. Mas você tem que tentar prevenir,
né? Fazer o máximo ali, adotar o máximo de medidas para poder evitar a ocorrência disso ou mitigar, né, esse Eu vejo risco. que existe uma questão política muito forte, né? Não só no Brasil, em todo lugar, né? Para se fazer o que deve ser feito. Você pega, por exemplo, esse caso do INSS, né? Que poderia ser usado como uma forma de conscientizar a população, por isso que atingiu todo mundo, né? Todo o Brasil entendeu que houve um problema. Só que mesmo nós que estamos dentro da área de segurança da informação ou privacidade, que nem você, a gente de fato, só fica sabendo isso através das especulações dos canais e mídias, seja formais ou informais, ou seja, mas não houve até hoje um laudo, um parecer de algum órgão ou de alguma área de governo ou de que seja de agências reguladoras, de fato explicando à população o que aconteceu e quais são as medidas que estão sendo tomadas para isso. Essa falta Não de estou falando nem informação do reparo sim, financeiro, estou falando tecnologicamente, o que aconteceu? Onde foi a falha? Quais são as correções que nós estamos fazendo? Nós estamos correndo risco ainda como sociedade, sim ou não? exatamente, exatamente. Então, eu acho que falta alguma coisa nesse sentido, de aparecer alguém que realmente tenha ali uma autoridade, né, para poder chegar e falar de forma transparente, que nem você falou, a transparência é o momento, e criar um momento de aculturamento da sociedade brasileira sobre esse tipo de coisa. Olha, tá vendo, você passou por isso, você foi fraudado dessa forma, você fez isso, Exato. não faça mais isso, você tem que agir dessa. Agora os mecanismos de defesa que a gente está fazendo é isso, então o que a gente pede, que nem os bancos fazem, né? Nós não pedimos informações para você, nós não te ligamos, né? Exatamente. Então, coisas dessa natureza, né? Campanhas, Exato. olha, o INSS não te liga, o INSS não sei o quê, né? Esses cases grandes, eles são uma bela oportunidade para poder trazer a conscientização, né? Porque esse caso do INSS, todo mundo ficou sabendo, todo mundo acompanhou. Quem mexe com tecnologia, quem não mexe, idosos, jovens, Jovens, toda a todo mundo, sociedade, a sociedade toda. Então, é o momento, sim, de trazer esclarecimento, né? Trazer informações sobre o que aconteceu, como evitar, da mesma forma que você falou, né? O que aconteceu, o que eu vou fazer para evitar que isso aconteça de novo e como eu passo uma segurança novamente para essas pessoas, né? Uma vez que você é vítima de um golpe, você faz parte ali de um incidente ou de um golpe, você fica com um sentimento de insegurança, né? Então, como passar essa tranquilidade para os usuários, explicar o que aconteceu e, mais do que isso, aproveitar a oportunidade para conscientizar de Sim. fraudes em geral, né? Do uso da tecnologia em geral. Então, eu acho que se a gente pode tirar uma lição boa desses casos, é isso, né? A oportunidade para trazer o tema para discussão, né? Discutir entre os grupos de amigos, os familiares. As redes sociais, elas funcionam muito bem para isso se você souber usar bem, né? Porque tem muita Tem gente que acaba soltando os fake news lá, as fake informações news. que muito mais para criar mais um fator ali de Tem muita medo, de questão política pânico, questões também. políticas, né, vieses ideológicos que não ajudam em nada nesse momento, né? É muito complicado, Porque a gente fala, né, o INSS é alguma coisa de Estado, não é partidário, né? Isso é da sociedade brasileira, né? Sim. Não depende de A, de B, de C, né? Esses políticos vão passar e o INSS precisa perdurar, né? Exato. A gente precisa fazer com que isso perdure porque tem uma sociedade inteira que investiu a vida para poder, na hora da aposentadoria, ter um pouco de tranquilidade e isso está posto em risco, né? Muito triste, A sociedade sim. inteira ter aí um problema importante aí de não conseguir bancar a aposentadoria dos idosos, né? Não, assim, é muito problemático, é muito triste, né, a gente assistir tudo isso. E tem empresas que também correm riscos parecidos, que se não tomam cuidado, né? Que podem chegar a ter a Então, falência. é oportunidade para as empresas também passarem a olhar para dentro, né, de casa e falar o que eu preciso melhorar aqui, para que eu não seja alvo de um incidente ou que eu não sofra algo parecido com o que aconteceu nesse caso. Então, assim, acho que é uma oportunidade mesmo para revisitar os controles, né? Os investimentos que são feitos também, né? Sabe que a gente, como consultoria também, a gente usa muito esses casos para tentar abrir os olhos do empresário, né? De que ele também é passível de sofrer fraudes, né? E a gente vê muito, né? A gente vê muita fintech, muita empresa nova, né? Que está surgindo aí com tecnologias super inovadoras,
mas que tem área de autenticação bem frágil. Exato. A gente faz muito teste de invasão nessas aplicações e a gente vê, Nossa, né? vocês devem ver cada coisa. É, não, é aquele sentimento, né, de assim, tô fazendo tudo que eu posso, mas nada é 100%, É, né? mas Mas você tem que tentar barrar ali por todos a os gente vê lados. muito ainda que é uma condição do Brasil, né? Acredito. Nos Estados Unidos a gente vê também, né? Não só especificamente no Brasil é um pouco maior. Aquela necessidade de só atender o compliance, Ah, sim. né? By the book ali, Mas né? está atendendo o compliance, tá? Então tá tudo certo. Eu acho isso um pouco ruim, né? Essa Sim, visão de se eu estou atendendo o compliance exato. e não colocar o fator risco nessa mesa. Né? E como é uma fintech que ainda está recebendo investimentos, os caras estão Sim. muito mais preocupados E ter políticas, né, que não são implementadas na e ter prática. lá, sei lá, primeiro, é, o primeiro equilíbrio de receita e despesa ali, né? Chegar no break-even rápido para poder justificar, sei lá, novas rodadas de investimento e novas coisas desse tipo, do que propriamente garantir que tem lá embarcado uma tecnologia que vai ser robusta o suficiente para poder passar por momentos de Sim. tempestade, né? Não, No sentido de serem atacadas. sim. Não, isso que você está falando é muito realidade. No período que eu trabalhei na consultoria, a gente via muito isso, né? A empresa, às vezes, ela não está interessada em, de fato, resolver o problema, em, de fato, proteger as informações e implementar a segurança. Às vezes, ela está preocupada só em dar um check ali naquilo que a lei está mandando. Não importa como é que vai fazer, põe aí. Então, você escreve uma política ali, você escreve um documento e, na prática, aquilo não é implementado. Né? E é bem complicado, Daí né? a gente tem casos em que as pessoas, os executivos, né, pedem para a gente alterar relatórios. Nossa, gente. A gente fala, olha, desculpa, mas eu não posso fazer isso. E aí entra a Eu vou ética, te né? entregar e você sabe que existe possibilidade de você alterar esse documento com tanta tecnologia disponível aí, né? Faça você do seu Editor de lado, né? PDF, isso é problema seu. Eu não posso entregar para você um relatório desdizendo aquilo que eu deveria dizer, né? Exato, Porque você quer apresentar um relatório bonito para o seu diretor, para os seus executivos ou para o seu board de investidores aí, né? exato. Então eu não posso fazer isso, mas pedem, Vocês trabalham com SOC também, não até trabalham? trabalhando. Então, SOC tem vários critérios, né, É. técnicos ali que você tem que atender, você tem que ter política, tem que ter tudo. Então, vocês devem entender bem que tem que fazer tudo muito no E detalhe, não acompanhar. A gente passa também por auditoria auditoria. SOC todo ano. Então, são critérios muito Muito rígidos, rígidos. né? E você tem que ter ali um profissionalismo e uma ética quando você está avaliando aquilo, Então, né? assim, bem problemático mesmo. Assim, dentro do que você imagina, o que você recomendaria aí para o pessoal que tá nos seguindo, assim, qual seria assim, as suas mensagens finais aí do... Acho que assim, para evitar, né, ser vítima de uma fraude digital, acho que o primeiro ponto é escolher bem os aplicativos que você está se associando, as empresas que você está compartilhando os seus dados, né? Você vai abrir uma conta, checa qual que é esse banco, vê se tem algum histórico, leia a política de privacidade. Então, assim, avalie bem as empresas com as quais você está se associando. Sempre desconfiar de mensagens de emergência, de urgência, conferir o remetente, né, de um e-mail, na medida do possível, né, vai receber ali alguma informação que está esquisita, uma vantagem muito exagerada. Isso é importante, Sempre, né? né? Eu acho que assim, tudo que é muito vantajoso, desconfie. Então, é o que eu falo, a gente precisa ficar provando que a gente não é uma IA e não é mais o contrário, IA tem que parecer humana. Então, muitas vezes é algo verdadeiro, né? É o banco ali que está te ligando, é uma instituição que está te ligando. Mas, poxa, fala, não, eu vou ligar diretamente para o banco e aí eu vou checar essa informação. Então, assim, busque fontes oficiais, né? Não confie numa mensagem do WhatsApp, de um número aleatório, uma ligação de um número aleatório. Acho que a chave é sempre a desconfiança, né? Tentar buscar informações. Acho que a conscientização é o ponto principal. E para as empresas? Se para o usuário for para as empresas? Para as empresas é investir, né? Acho que tem que investir em tecnologia, tem que investir em conscientização. Eu acho que a autenticação é a chave, então investir em empresas
que tem uma tecnologia de autenticação moderna, né, que não está baseada apenas ali em fatores biométricos ou senhas, biometria é excelente, mas ela tem que ser associada a uma outra tecnologia para poder reforçar ali a segurança, né, da empresa. Legal, né? Muito obrigado aí pela tua participação, foi um prazer tê-la aqui com a gente. E é isso, gente. Muito obrigado aí por quem nos acompanha. Lembrando sempre de compartilhar, clicar no sininho para receber as notificações, né? Assinar o nosso canal para que esse projeto continue relevante. E lembrando que a Strong Security Brasil é quem patrocina esse evento, esse podcast, e que a Strong tem produtos e serviços que podem ajudar vocês também nesse desafio aí de prevenção de fraude, teste de invasão e tudo mais. Um forte abraço e até a próxima.